Sr. Presidente, penso que é já do conhecimento público, foi ontem divulgado um vídeo em que o Sr. Presidente, o Vice-Presidente também presente na mesa e as mais altas figuras do Estado português discutiam em tom descontraído e em que o Sr. Presidente faz um conjunto de apreciações relativamente à iniciativa liberal. Eu não vou discutir acústica com o Sr. Presidente, nem vou discutir semântica, que é um desporto que o PS tem apreciado muito. Temos aqui a Ministra Ana Catarina Mendes, que tem estado envolvida em discussões semânticas sobre pareceres, questões jurídicas, o que é um parecer e o que não é. Portanto, o PS especializou-se em discutir semântica e eu não vou discutir acústica. Não me interessa tanto se o que o Sr. Presidente disse era integridade, se era imaturidade. Mas quero dizer-lhe, Sr. Presidente, que a iniciativa liberal não aceita lições de integridade que fosse de quem esteve anos e anos a fio ao lado de José Sócrates, sem ver, sem ouvir, sem dizer, sem pedir sequer desculpa aos portugueses pelo envolvimento que teve. E, portanto, não aceitamos se de integridade fosse. Mas também não aceitamos qualquer tipo de imputação de imaturidade, porque não há nada mais imaturo, Sr. Presidente, que ter estado envolvido já num episódio desta natureza, quando chamou feira de gado à concertação social, e cair uma segunda vez numa questão desta natureza. Não há nada mais imaturo que exercer as funções sem respeito pelo Parlamento e pelos partidos políticos que a integram, pelos votantes nesses partidos, e, portanto, é uma falta de respeito aos portugueses. E, portanto, quando nós falamos de retratação pública, Sr. Presidente, não é a iniciativa liberal. A nós não nos ofende quem quer, nós temos o nosso caminho e falo-emos seguramente contra tudo e contra todos, contra as vozes que se levantam na bancada e contra este tipo de intervenções. Mas, Sr. Presidente, aquilo que aconteceu é inadmissível e não é aceitável que o Sr. Presidente se escude atrás de uma nota de imprensa e, portanto, eu tenho duas perguntas para fazer. Vai hoje aqui dizer publicamente, de viva voz, aquilo que disse naquela ocasião e, se o fizer, considera que tem ou não as condições necessárias para exercer com imparcialidade as suas funções? Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Assembleia da República. O que se passou nas últimas horas é lamentável. Ver aquelas imagens com as três figuras mais altas da nação a dizer aquilo que disseram de dois partidos políticos democraticamente eleitos para esta Assembleia da República. Lamentável a tentativa de um sistema podre humilhar dois partidos políticos. Não nos estão a humilhar estes 20 deputados que aqui estão. Estão a tentar humilhar milhares de portugueses que votaram em nós. E isso nós nunca podemos admitir em democracia. E sim, 2 dias depois das comemorações de Abril, do 25 de Abril, onde todos estavam cravos ao peito, fascismo nunca mais, sim, a democracia está em perigo. Mas não está em perigo pelo Chega. Está em perigo por uma demonstração autoritária de um Presidente da Assembleia da República, por uma demonstração de abuso de poder de um Presidente da Assembleia da República. Senhor Presidente da Assembleia da República, aquela conversa não foi informal e privada. Aliás, nas imagens contam-se no mínimo uma dúzia de pessoas. E estavam lá muito mais. Nós sabemos que o Partido Socialista já nos habituou, pelos tempos e por todos os anos que têm passado, que é fácil apagar e-mails. É fácil, inclusive, aqui nesta Assembleia tentar apagar atas de comissões. É fácil apagar escutas. E agora também é fácil fazer desaparecer pareceres. Havia pareceres, não havia pareceres. Também é fácil desaparecer. Agora, Sr. Presidente da Assembleia da República, fazer apagar vídeos. A RTV não é sua. A RTV é de todos os portugueses, porque todos os portugueses estão aqui e pagam com os seus impostos à RTV. Muito obrigado. Da minha parte, tenho a dizer o seguinte. Lamentavelmente, na terça-feira passada,
foram colhidas imagens com captação de som de uma conversa informal e particular entre representantes de órgãos de soberania e outras personalidades, sem essas personalidades terem conhecimento e muito menos terem autorizado a captação desse som, numa conversa particular que decorreu numa sala reservada, num momento de pausa entre duas sessões solenes, portanto, fora de qualquer momento protocolar. É lamentável e é inaceitável que na Assembleia da República se escolham imagens e captação de som de pessoas sem essas pessoas saberem e sem essas pessoas estarem a autorizar essa recolha. Por isso, eu tenho um pedido de desculpas a fazer, convicto e veemente, um pedido de desculpas em nome do Parlamento aos representantes de órgãos de soberania, aos órgãos de soberania e demais personalidades que foram escutadas ilegitimamente nesta Casa há 48 horas atrás. Esse pedido de desculpas é devido. Acresce que essas imagens foram colhidas, esse som foi captado em flagrante violação dos direitos e liberdades mais fundamentais das personalidades que foram vítimas desta operação e o respectivo vídeo foi divulgado. E, portanto, hoje de manhã eu determinei aos serviços da Assembleia da República a abertura de um processo de averiguação para averiguar em que condições foram recolhidas aquelas imagens, em que condições foi captado aquele som e em que condições foi colocado ao conhecimento público aquele vídeo, para que se saiba quem fez e, sobretudo, quem autorizou. E, evidentemente, não foi preciso eu dar nenhuma ordem, mas dá-la-ia se fosse necessário, o vídeo foi retirado porque não pode existir do site da Assembleia da República nenhum material que tenha sido recolhido à margem da lei, da Constituição e dos direitos individuais. O que aconteceu foi uma violação gravíssima de direitos e liberdades individuais. E o que aconteceu aqui foi um desrespeito de um órgão de soberania chamado Assembleia da República por outros órgãos de soberania. E com isso, eu não pactuo em nenhuma circunstância. Quanto à substância, eu recuso-me a pronunciar. Porque eu recuso-me a fazer debate político na base de material que é recolhido em violação dos direitos e liberdades individuais. Eu recuso-me a fazer debate político alimentado por tal devassa, por tal violação de direitos individuais. E eu recuso-me a fazer debate político quando ainda por cima esse debate político é sustentado em declarações que me são imputadas, que eu nunca disse, que são manifestamente falsas e que quem quer que ouça pode comprovar que são falsas. Portanto, esta é a parte adjetiva. A parte principal é esta. Não pode acontecer de novo nesta Assembleia da República uma tal flagrante violação de direitos e liberdades. As pessoas estão de boa fé, em contexto informal, de cordialidade entre órgãos de soberania, esperando tranquilamente que, uma vez terminada uma sessão solene, comece outra sessão solene, não podem ser vítimas de tamanho atropelo da nossa Constituição. O Estado Democrático é isto, os direitos e liberdades individuais são estas e não sei o que é que os partidos interpelantes pensam, mas a democracia ou é mesmo liberal ou não é. Vamos então iniciar a nossa ordem do dia.
O Sr. Deputado já fez a interpelação à mesa que entendeu e eu tenho direito a responder. Não vamos agora entrar num diálogo. Se o Sr. Deputado quer que isto seja tema, na próxima Conferência de Líderes propõe o agendamento de um debate sobre estes assuntos e nós faremos esse debate. Vamos iniciar então a nossa ordem do dia. O Sr. Deputado pede a palavra para que efeito? Sr. Presidente, eu creio que tenho direito a fazer uma interpelação à mesa. Sobre quê? Sobre as últimas palavras que o Sr. Presidente acabou de dizer. Não, tem o direito de fazer uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Então, sobre a condução dos trabalhos que irei fazer. Faça favor. Sr. Presidente. Tem até 2 minutos para o fazer. Não, até faço com menos tempo, porque é muito rápido. Vou ser muito rápido. O Sr. Presidente acabou de dizer que as personalidades foram vítimas. Sr. Presidente, as únicas vítimas que estão naquelas imagens foi o Chega e a Iniciativa Liberal. Não foi mais ninguém. Não foi aqui o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República. Não foi mais ninguém. Foi o Chega e a Iniciativa Liberal que foram vítimas. Foram vítimas. Sr. Presidente, deixe-me terminar. Sr. Presidente, vamos lá ver uma coisa. Aquela sessão, ou aqueles cumprimentos não estavam à porta fechada. Havia uma câmara de televisão e o Sr. Presidente certamente viu a câmara de televisão. A Câmara não estava escondida, não ia debaixo do casaco, não ia lá nenhum. A Câmara estava lá, não era nenhuma reunião de Estado e estavam lá pelo menos 12 pessoas, estariam mais. Portanto, o Sr. Presidente não venha agora dizer e fazerem ai, que as vítimas fomos nós. As vítimas não foram os senhores. Houve 2 vítimas. Foram 20 deputados democraticamente eleitos nesta Assembleia da República. Foram os 12 deputados do Chega e os 8 deputados da Iniciativa Liberal. Esses foram as vítimas deste caso, Sr. Presidente. Feito então este esclarecimento, vamos iniciar a nossa ordem do dia. O Sr. Deputado Rodrigo Saraiva também pede a palavra para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para solicitar que conste em ata que a Iniciativa Liberal sabe-se defender a si própria e não precisa de porta-vozes. Muito obrigado.